Graça e paz, igreja. Coração está feliz? Amém? Coração aberto? Então abra também sua Bíblia. Mateus capítulo 12. Amém? Você abriu? Você pode ficar em pé com essa Bíblia? Se eu estava num culto onde eles liam a palavra de Deus sempre em pé, nós não temos esse costume, mas também é bonito, né? Também é essa coisa. Queridos, uma coisa que nós temos descoberto com Jesus é que o Senhor Jesus nunca deixa de atender alguém que recorre a Ele. Jesus jamais deixa de atender aquele que clama a Ele. Jesus jamais deixa de estender as mãos a quem tem alguma necessidade e confia nele. E eu acredito que nessa noite não vai ser diferente. Nós nos alegramos com aquilo que Jesus fez no passado, quando nós lemos os evangelhos. Isso alegra nosso coração, isso estimula a nossa fé. Mas nós cremos num Cristo vivo, que se manifesta através do Espírito Santo. Aquele Jesus que está aqui em nosso meio, porque onde há dois ou mais reunidos em nome dele, Ele está presente. E porque Ele está presente, nós podemos crer não só que Ele fez maravilhas lá no passado, mas que hoje Ele continua fazendo coisas extraordinárias. Aqueles que põem nele a sua fé e a sua confiança. Quantos aqui creem em Jesus? Aleluia. Você crê no Senhor? Amém. Então quem sabe você começa orando, exaltando ao Senhor. Abre a tua boca e começa a honrar o Senhor. Começa a adorar. Se nem recebeu a palavra dele, você já está grato. Porque aquilo que ele vai falar contigo, aquilo que vai te abençoar, aquilo que ele vai fazer na tua vida. Sim, Senhor, nós nos reunimos aqui. Estamos todos juntos te adorando, exaltando o teu nome. Nós bendizemos o teu nome. Nós honramos o teu nome. Nós declaramos aqui que nós amamos ao Senhor. Nós amamos a tua presença, Senhor. Nós amamos a tua palavra. Nós amamos tudo que o Senhor faz em nossa vida, Senhor. Tu és bem-vindo. Continua nesse culto, Deus, com a tua graça. Continua manifestando a tua presença. Nós te damos liberdade, ó Deus, de falar aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Nós te damos a liberdade de tocar no nosso caráter, de tocar no nosso coração, de tocar nas nossas feridas, de tocar aonde a morte, Senhor, possa trazer vida, Deus, onde há o enfermo, Senhor, possa trazer saúde, vida abundante, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és o nosso Deus, fonte inesgotável de vida. É de ti que nós bebemos nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém. Amém. Fiquem em pé, vamos ver então assim. Mateus capítulo 12. A partir do versículo 9, vamos até o 14. Diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu. E ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Até aqui, amém? Bota a mão no seu coração e diga: Senhor, fala comigo. Eu abro meu coração. Que nesse momento, esse meu coração seja um solo fértil, onde a semente da tua palavra possa cair e gerar vida e brotar
e florescer e frutificar. Transforma, Senhor, a minha vida, para que eu seja mais parecido contigo, Jesus, mais cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida abundante, de maneira que te honra. Amém? Amém. Podemos sentar. Amém. Versículo 9 e 10. Você pode acompanhar aqui na tela. Vamos ler esse texto essa noite. Versículo 9 e 10 diz que Jesus dirigiu-se à sinagoga. E o que era uma sinagoga? Nós temos que pensar que nos dias de Jesus, no povo de Deus, no povo judeu, só havia um templo, um grande templo em Jerusalém, mas em todos os povoados, vilarejos, cidades onde haviam judeus, haviam sinagogas. Então, sinagoga, para a gente entender aqui, seria uma pequena igreja, certo? Vamos imaginar que essa noite nossa igrejinha aqui é uma sinagoga. Era onde o povo de Deus se reunia para fazer suas orações, onde o povo de Deus se reunia para ouvir as Escrituras. Eles não tinham o Novo Testamento, mas tinham o Antigo. Tinham as Escrituras Sagradas, tinham os Salmos, tinham o Pentateuco, tinham os profetas, tinham os livros poéticos, e ali o povo era ministrado para ouvir a palavra de Deus, na sinagoga. E ali Jesus estava, porque Jesus, sendo judeu, ele desde pequeno, sendo homem, frequentou a sinagoga. E ali estava Jesus entrando na sinagoga, e diz o versículo 10, que havia um homem com uma das mãos atrofiada. Eu estou usando aqui a versão NVI. Outra versão pode ser uma mão mirrada. Outra versão pode ser uma mão ressequida ou uma mão seca. Mas todas elas são sinônimos, dizem a mesma coisa. Era uma mão que não funcionava, uma mão insensível, uma mão que estava atrofiada. Vamos dizer que NVI. Agora, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que esse homem, ele tinha um problema e ele estava numa sinagoga. Sabe, queridos, e é interessante que algumas pessoas, elas vêm à igreja porque elas têm problemas, mas também há pessoas que não vêm à igreja porque têm problemas. Já ouviu isso? Não, quando eu ficar bem, quando eu me largar do vício, quando eu vou largar da amante, quando eu largar, daí eu vou para a igreja. Não. Então na igreja tem pessoas que não vêm porque têm problemas, mas também tem pessoas que vêm porque têm problemas. Então, se você vem essa noite com problema, você está no lugar certo, amém? O Senhor está aqui. E onde Jesus estava na sinagoga, mas onde Jesus está aqui, talvez a gente não possa vê-lo da forma palpável, mas Ele está pelo Espírito Santo aqui. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias e até a consumação dos tempos. E Ele não mente. Não é em torno de homens, é o nome de uma denominação que nós nos reunimos aqui. Nós nos reunimos em nome de Jesus. E toda a liberdade é dada ao Espírito Santo para falar. E porque Ele está aqui, nós podemos programar algumas coisas no culto, como uma abertura, um louvor, uma pregação, mas o Espírito Santo tem poder de fazer muito mais do que nós fazemos. Porque Ele vê o que se passa em cada coração. Ele sabe o que está acontecendo, e Ele ama a sua igreja, e Ele tem poder de tornar cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, além desse homem conviver com essa limitação física, esse homem sofria ainda mais, porque naquele contexto as pessoas acreditavam assim: esse homem está com a mão atrofiada, tem esse defeito, isso é um castigo de Deus. Ele tem esse problema porque Deus está castigando ele, porque ele fez alguma coisa muito errada, é por causa do pecado, e Deus está castigando ele. Você sabia que os judeus acreditavam nisso? Você acredita nisso? Que Deus castiga as pessoas por causa do pecado? Mas o povo de Deus acreditava que se tinha alguém com algum defeito, uma lepra, não conseguia andar, a mão atrofiada, era porque tinha um pecado na vida dele e Deus estava castigando. Eles tinham essa crença. Então aquele homem, ele tinha que conviver com a tristeza de ter uma mão que não funcionava
e ainda com o preconceito e censura e julgamento dos outros. Então só o fato desse homem estar naquele dia, naquela sinagoga, gera uma grande superação. Porque ele sabia do constrangimento, ele sabia dos olhares das pessoas, e você pode ter certeza que ele não estava na fileira da frente, ele estava sentado lá atrás, e provavelmente com a mão escondida assim, ainda embaixo da outra, para não chamar a atenção, porque sabia do pensamento coletivo. Mas era um homem que, por ser judeu, era um homem que acreditava em Deus, era um homem que ia na sinagoga, por quê? Porque era lá que ensinavam as Escrituras. Era lá que ensinava qual era a vontade de Deus. Ele ia lá porque ele queria depois levar para sua esposa, os seus filhos em casa, porque aquilo que ele aprendia sobre os caminhos de Deus. Então, mesmo passando pelo constrangimento, lá estava ele, ouvindo a palavra de Deus, porque queria viver aquilo, queria praticar, queria levar para sua casa a vontade de Deus. Então é muito fácil perceber dois grupos naquela sinagoga. Por um lado, um grupo como esse homem que ia para lá para aprender de Deus, para saber mais, para agradar a Deus, para levar a vontade de Deus para sua casa, para sua família, para levar uma vida abençoada. Mas também havia um outro grupo de pessoas que iam lá com a motivação de falar da vida dos outros, de criticar, de observar o que se achavam mais santos, se achavam os guardiões da lei. E sabe, irmãos, que na igreja esse espírito também entra às vezes. Enquanto tem pessoas que vêm num culto, irmãos, e vêm, eu estou nesse culto, sabe, eu quero louvar o Senhor, eu quero adorar, sabe, eu quero contribuir, eu quero dar, é ao Senhor que eu dou o meu dízimo, a minha oferta. Enquanto tem pessoas com esse coração, eu quero receber uma palavra de Deus, eu sei que eu preciso da direção de Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso que Deus intervenha numa situação. Tem gente que vem com esse coração, mas ao mesmo tempo tem gente que vem falando e observando os outros. Que bom que eu não sou como aquela pessoa assim, que bom que eu estou melhor que o outro lá, olha aquele irmão lá, olha aquela irmã lá, eu não gostei do culto, eu não gostei disso, eu não gostei da luz, eu não gostei da cor da parede, não gostei do pastor, não gostei, está muito cumprido esse louvor, está muito cumprido essa pregação, e começa a criticar um monte de coisa, porque vem com o coração errado. Às vezes se vê na igreja hoje também esse mesmo espírito de religiosos, de pessoas que se dizem santas. Agora, é interessante aqui que esse grupo veio a Jesus com perguntas maliciosas, porque queriam fazer Jesus cair em contradição. Senhor, é possível, é permitido curar no sábado? Eles não estavam nem aí com a resposta, eles queriam realmente pegar Jesus em uma contradição com a lei, para tendo que julgá-lo e condená-lo e matá-lo. E como não conseguiram, a gente sabe no final da história, a crucificação, que levantaram falsos testemunhos para conseguir. Mas é interessante que quando Jesus está, ele não se sente atraído por essas pessoas que batem no peito. Eu sou melhor que você, eu sou melhor que os outros, eu não preciso de ajuda, eu sou melhor, eu não tenho problemas. Não é esse tipo de coração, não é esse tipo de comportamento que atrai a presença de Jesus, que atrai a compaixão de Jesus, o que atrai os olhos de Jesus, é aquelas pessoas que têm o coração aberto ao Senhor. Eu não sou digno de estar aqui, eu não mereço estar aqui, mas eu sei que o Senhor me ama. Eu sou um pecador, eu nem posso me comparar, porque eu me sinto pior que meus irmãos e que minhas irmãs. Mas eu estou aqui com os meus problemas, eu vim aqui, Deus, porque eu quero sim te honrar, eu quero cultuar ao Senhor, eu quero te adorar, eu quero ouvir uma palavra, mas eu quero dar contigo. É por esse tipo de coração que Jesus se sente atraído. Queridos, é permitido curar no sábado? Vai perguntar para Jesus, eu pergunto para vocês, é permitido sim ou não? Sim. E no domingo? Sim. E na segunda? Sim. Terça? Sim. Quarta? Sim. Quinta? Sim. Sexta? Sim. E sábado? Sim. Todo dia é dia de fazer o bem, amém? Todo dia é dia de servir para Jesus. Para quem é um cristão de verdade, não importa o dia da semana, todo dia é dia de servir, todo dia é dia de amar, todo dia é dia de adorar o Senhor. O que importa não é o dia da semana, se é 2022, 23 ou 24, não importa o governo, não importa nada disso. O que importa é se tem alguém precisando, se tem alguém sofrendo.
é dia, é hora, é o momento que Deus quer te usar para você fazer o bem. E é através desses atos de justiça que Deus é glorificado, que Deus é adorado. Então, enquanto alguns estavam ali para falar da vida dos outros, Jesus estava atento àquele homem que estava sofrendo. Queridos, eu acho tão lindo esse texto, porque no meio de toda aquela turma lá, Jesus viu aquele homem. Agora deixa eu perguntar para ti, você acha que Jesus não está vendo o que se passa no teu coração? Vocês acham que vocês entraram aqui esta noite com os problemas que tem e que o Senhor não está vendo? Ele não só vê, não se importa, e ele não fica insensível a isso. Sabe, irmãos, imagina essa cena, enquanto estão ali perguntando para Jesus, Jesus responde essa pergunta, mas depois de responder, os olhos de Jesus procuram quem? Os olhos daquele homem. Ele chama ele primeiro. Qual era o problema do homem, gente? Oi? Oi? A mão atrofiada. O que isso pode significar para nós? As mãos são os nossos instrumentos de tato. São com as mãos que nós pegamos as coisas, são as mãos que nós alcançamos as coisas, são com as mãos que nós conquistamos as coisas, são com as mãos que nós fazemos carinho, são com as mãos que nós nos coçamos. Já imaginou você sem as mãos para se coçar, aquela coceira nas costas assim? Com a mão que nós nos limpamos, tomamos banho, com a mão que nós nos defendemos, são com as mãos que nós lutamos. Então esse homem tinha uma mão atrofiada, ou seja, uma mão com uma impossibilidade, uma mão com uma limitação. E é interessante que a mão, ela faz o papel da fé no mundo espiritual, sabia? Porque no mundo natural é com a mão que nós fazemos todas essas coisas que eu falei. Nós alcançamos as coisas que nós conquistamos. Mas no mundo espiritual a fé faz esse papel. Sabia disso? É com a fé que nós alcançamos as coisas, é com a fé que nós conquistamos, ou seja, é pela fé que nós cremos, que nós viemos no culto e Deus está presente e nós vamos adorar. É pela fé que nós abrimos a Bíblia e sabemos, vou ter um encontro com Deus agora. É pela fé que nós ouvimos Deus falar conosco. É pela fé que nós impomos as mãos sobre o enfermo e ele fica curado. É pela fé que nós falamos de Jesus para alguém, para que essa pessoa se converta e conheça a Cristo. Ou seja, tudo que nós fazemos e conquistamos é pela fé. É pela fé que nós recebemos a cura. E aqui a fé pode ser comparada à mão por causa disso. Esse homem tinha uma mão atrofiada, ou seja, assim tem pessoas, às vezes, irmãos, que estão na igreja, estão na sinagoga de Deus, vamos dizer assim, mas estão com a mão atrofiada, uma mão que não se abre nem para receber das bênçãos do Senhor. Mas estão ali, estão no lugar certo, pelo menos. Queridos, quando pensamos na mão, uma pessoa que tem a mão atrofiada, ela se sente totalmente impotente, totalmente dominada, totalmente subjugada. Não é à toa que o policial, quando pegam um delinquente, a primeira coisa que ele faz o que é? Algemar as mãos, para que ele fique totalmente sem ação ou reação. E assim, irmãos, as pessoas que estão com a mão atrofiada, e assim é uma pessoa com uma fé atrofiada, totalmente dominada, totalmente sem ação, totalmente subjugada, não consegue, não tem força para segurar nada, não tem capacidade, perdeu toda a sensibilidade, uma mão que não se abre para receber nem de Deus. A mão atrofiada é como a fé atrofiada. Às vezes tem pessoas que podem estar num culto como esse e pode estar aqui com o coração aberto, com a sua fé, recebendo tanto de Deus, saindo daqui com uma semana preparado para os desafios da semana, enquanto tem alguém com a fé atrofiada, está aqui pensando que hora vai terminar essa mensagem mesmo, que hora vai terminar o culto, vai ter lanche mesmo depois do culto, o que eu vou fazer quando chegar em casa, pensando na semana,
fé atrofiada não está aberta a receber aquilo que Deus está falando, não recebe a palavra de Deus, não abre o coração, não recebe a provisão, não pede, não busca, não bate, não se abre, não encontra, não recebe, porque não tem fé. Jesus diz: pedir e dar-se gozar. Deixa eu falar nossa linguagem. Peça e você receberá, busque e você encontrará, bata a porta do céu, ela será aberta para você. Jesus disse isso. Quem faz isso, esse bater, esse conquistar essas coisas, o pedir, o buscar e bater na porta do céu, isso é fé. Tem gente que ora uma vez, Deus não respondeu, já desiste de orar. Mas a fé não. Ela diz: não, Deus não disse que não, então continuar orando. Ela pede, ela jejua, ela pede para outras pessoas orar. Não, Deus, esse problema, essa enfermidade, esse problema na minha vida, eu não me conformo com isso. Deus intervém, Deus muda a situação, muda no problema de casamento. A pessoa não se conforma com aquilo, ela pede, e ela tem que buscar, e ela tem que bater na porta do céu até que se abra. Fé. Por isso que o autor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Que aquele que se aproxima, o autor de Hebreus fala, devem crer que Ele é recompensador, que Ele é galardoador daqueles que buscam. É a fé. É preciso, irmãos, ter fé para receber de Deus. É preciso ter fé para declarar e cantar. Tinha um cântico que dizia: tudo que Jesus preparou para nós é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos, tudo que Deus tem para dar é direito nosso, é nossa herança. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é preciso ter fé para declarar. A fé, é a fé. Com uma mão atrofiada você não consegue lutar, você é incapaz de empunhar a espada do Espírito. Sem fé você é incapaz de levantar o escudo da fé quando o diabo estiver te atacando. Sem fé você não tem força para segurar nada. Sem fé você, essa mão atrofiada, sem essa fé, você fica desanimado diante do primeiro obstáculo. Você já pensa: não vou desistir, não tem certo mesmo, não adianta tentar, já tentei, não deu certo, não consigo, não vai mudar mesmo. Fé atrofiada. Talvez tenha tido a fé para a salvação, mas ficou por ali. Amém. Quem sabe? Quem sabe não? Pregação para a igreja. Você pode ter entrado aqui essa noite, talvez com algum problema que tenha atrofiado alguma área da tua vida. Talvez esteja paralisado em alguma área da tua vida e o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Talvez você esteja paralisado, atrofiado por uma enfermidade, algo que te acometeu e que você aprendeu a conviver com essa dor, com essa doença e não tem mais nem esperança de cura. Talvez teu casamento está atrofiado, você está junto, está casado, está com o marido, está com a esposa, mas mesmo assim o casamento é uma rotina, é um casamento sem vida, sem amor, sem gosto, sem sabor, sem sal, sem açúcar, sem carinho, sem diálogo, é só insensibilidade, é só lamentaria, é só xingamento, talvez até infidelidade. Talvez a vida familiar seja paralisada, talvez. Quem sabe os teus filhos estão paralisados, talvez atrofiados por amizades, más companhias. Quem sabe você mesmo já não acredita mais no teu ideal de vida. Isso é uma coisa que desliguei 3 vezes o microfone para parar o microfone aqui. Daí também? Tá bom? Tem o microfone ligado aqui atrás? Alguém confira? Vamos adiante, queridos. Versículo 11. Não perca sua atenção, olha o versículo 11. Versículo 11. Se a sua fé estiver atrofiada, se alguma área da tua vida, da tua vida financeira esteja atrofiada, paralisada, com você, sei lá, um desemprego, um desequilíbrio financeiro, uma crise, algo que se instaurou, um gasto desnecessário, um mau negócio.
talvez esteja paralisada por essa área. Mas as coisas não mudem, você não ganha uma promoção, não ganha um salário melhor. Jesus quer curar. E assim como aquela ovelha tinha um rumo, você pertence a Jesus. Amém, queridos? Olha o que diz no versículo 11 aí. Ele respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quem? Ah, nós não temos ovelha. Toninho tem ovelha, Toninho. Se a tua ovelha caísse no buraco, Toninho, quer deixar para segunda, para domingo? Quanto vale uma ovelha, Toninho? Os R$1.000 uma ovelha. Vale bastante, né, gente? E muitas vezes quem tem poucas ovelhas tem um valor sentimental para ela, né? Quando a gente era criança, né, eu morei na cidade, mas meus pais vieram do interior. Então em casa a gente tinha pato, café, galinha. Isso na cidade, né? Tinha um pomar em casa, tinha aipim, tinha. Vocês podem imaginar cenoura, milho, tinha tudo em casa, né? Uma fazendinha na cidade. E gente, assim, ó, a gente tinha aqueles bichos em casa, não se apegava, dava uma dó, a gente não queria que o pai e a mãe matassem a galinha para comer, né? Porque a gente acaba se apegando aos bichinhos, né? E era uma tristeza quando o pai e a mãe torciam o pescoço da galinha lá e ela ia para a panela, né? Então, queridos, porque às vezes o bichinho tem um valor muito maior do que o seu valor monetário, mas tem um valor sentimental, não é assim? Mas Jesus está dizendo assim, ó, se uma ovelha tem valor para o seu dono, quanto mais você tem valor para Deus que te criou. Se uma ovelha vale R$1.000, quanto que vale a tua filha? Não tem preço. Quanto? Não tem preço. Qual é o valor? Não tem preço. Não tem preço. Vocês estão entendendo, irmãos? Quanto você vale para Deus? Talvez você pense, Senhor, mas eu não mereço ter valor, Senhor. O Senhor conhece como é que é a minha vida, o que eu penso, me dê vergonha de falar o que eu penso, Senhor. O que eu sinto, se as pessoas soubessem o que eu sinto, às vezes, Deus, ele me mata, eu acho. Como é que eu posso ter valor? Mas é o amor de Deus, Ele confere valor porque nós somos criatura, Ele é o nosso Criador, e não importa o que você tem de bem ou não tem, não importa o quanto você faz de bom ou de mal, a balança de Deus é um amor imutável, um amor incondicional, que não está ligado ao que você faz ou deixa de fazer. Não é porque você vem hoje na igreja, bota perfume, roupa limpa e tem uma Bíblia, que Deus vai te amar mais do que te amou quando você era um pecador desgraçado e não queria nem saber dele. Ele te ama porque Ele te criou. E ponto final, não tem mais ou menos por isso, por aquilo. Ele te ama porque te ama. E aqui Jesus traz luz a essa questão. Isso não importa. E aqui, queridos, os olhos de Jesus respondem essa pergunta desse homem, mas com os olhos desse homem aqui. Qual de vocês que se tiver uma ovelha e ela cair num buraco, no sábado vai lá e tirar ela? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Queridos, o problema da fé é que uma fé atrofiada te joga numa cova. Esse buraco que a ovelha vai cair aqui, numa situação onde você não vê saída, numa situação onde você se sente impotente, numa situação de onde você não consegue sair sozinho, numa situação onde você fica deprimido, numa situação onde você se sente sujo, abandonado, esquecido. E quem sabe, alguém pode estar se sentindo assim essa noite também. Está numa situação onde sabe que não queria estar ali, mas não tem nem força para sair dessa condição, dessa situação. Tem força para nada. Talvez andando com Deus não tinha um futuro, uma imagem de futuro desejado, um ideal de vida para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida profissional. Mas hoje é uma pessoa frustrada. Hoje é uma pessoa que não acredita mais. Hoje é uma pessoa
sem esperança. A única vantagem está na cova, mas a única vantagem é que a terra não está por cima. Mas está com a vida complicada, está difícil demais, não consegue sair dessa situação que está. Não consegue mudar. Vida sofrida. Filhos, se você está passando por um momento assim, você se sente numa cova, sabe, onde você não consegue sair, onde não tem nem forças para lutar, assim como o dono da ovelha tira ela do gato, assim é nosso Deus. Ele nos tira, como diz o Salmo 42, o Senhor, Ele me tirou de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha. Salmo 40. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. É isso que Jesus quer fazer. Tirar você do poço, a cura para a sua fé. E é isso que Jesus mostra aqui. Agarre-se a essa verdade. Jesus pode intervir. Jesus fez milagres, faz e vai fazer. Porque Ele é Deus. Amém? Amém. Jesus cura a fé atrofiada. Como? Versículo 13, até o 14, né? Versículo 13, bota para nós. Jesus cura a fé atrofiada. Como? Então ele disse ao homem: estenda a mão. Irmãos, é isso que o Espírito Santo nos diz essa noite. Estenda a sua mão. Mas a minha mão é atrofiada, a minha mão é mirrada, a minha mão é seca, é ressequida, sem vida, sem sensibilidade. Mas estender ela você pode. Isso você consegue. É o que Jesus disse para esse homem: estenda a sua mão, ou seja, abra o seu coração. Significa abrir o coração para Deus e para as suas bênçãos. Deus quer fazer algo por ti. Deus quer fazer algo por você. Mas eu não acredito. Tem muita gente assim. Eu consigo crer que Deus quer fazer algo na vida dele, na vida dela, na vida do outro, mas na minha vida, eu não creio que Deus consegue fazer. Que fé é essa? É uma fé atrofiada. Que faz acepção, que crê que Deus faz acepção, que Deus tem seus escolhidos, que Deus abençoa uns e não outros. Mas a fé verdadeira diz: não, eu não mereço, mas eu sei que Deus me ama. Deus tirou meu coração de pedra, Ele me deu um novo coração. Eu creio nisso, isso é fé. Eu creio que Deus me ama, porque Ele me ama, Ele cuida de mim. Eu creio que Deus se importa comigo. Eu creio que Deus vai intervir na minha situação. Isso é fé. Experimente se abrir para o novo de Deus e Ele vai operar. Aproprie-se das promessas de Deus. Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele nos vida eterna. Essa vida eterna, ela não começa quando nós morremos. A vida eterna começa quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Ali nós já estamos vivendo essa vida eterna, essa vida abundante que Ele preparou para nós. E a vida abundante, é claro que no céu vai ser abundância de glória, de bênçãos celestiais, mas Jesus fala de uma vida abundante que podemos desfrutar, porque nós andamos em meio a esse mundo podre. Não que haja algo por nós, mas Ele coloca em nós o fruto do Espírito Santo, que nos dá amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele nos reveste a armadura do alto, para não cair nas tentações de Satanás. Ele tem promessas que falam de que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dele, nós não passaremos necessidades. Não vai dizer que vai dar luxo, ou nossas vaidades, mas aqui nós precisamos para viver. Não vai faltar roupa, não vai faltar comida, não vai faltar proteção, porque Ele vai cuidar de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa é a promessa do Senhor. E quando nós tiver que enfrentar a morte mesmo, que é o nosso fim, nós vamos enfrentar e Ele vai estar conosco. E aí sim nós teremos a glória para todos sempre. Vida
Vida eterna é isso, e morte eterna também é isso. Não tem esse negócio, irmãos, de morreu e acabou. E não, quem corre com Cristo ou sem Cristo morreu, já abre os olhos do outro lado e já está numa condição de inferno ou céu. Paraíso. O seio de Abraão. Vê a história que Jesus contou. O cara lá estava com saudades dos pais, tinha lembrança desse mundo aqui. Na mesma hora o cara queria que mandasse alguém e não podia voltar. Vida abundante começa aqui, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, e a salvação é por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie, e Deus nos dá isso. Deus não faz acepção, não dá fé para um, não dá para outro. Não, a todos nós foi dada uma porção de fé, mas não uma fé para ser deixada de lado. A fé é como um músculo, se você não exercita, esse músculo atrofia. A pessoa fica engessada, alguns meses depois tem que fazer fisioterapia. O Ângelo fez uma cirurgia no ombro aqui. Já fez quantas sessões de fisioterapia, mano? 54 sessões de fisioterapia ele já fez para que o músculo, os tendões, tudo volte a funcionar. A fé é assim, se você exercitar, você vai crescer na fé. Agora, se você não exercitar, você vai atrofiar esse músculo. Atrofiar a sua fé. Daqui a pouco não tem força para nada, nem para andar, nem para carregar alguma coisa. Hoje é tão fácil, né? Atrofiar a fé. Não, eu fico doente, a primeira coisa é comprar um remédio. Eu creio que Deus usa a medicina, usa os médicos, Deus usa a sabedoria, né? Deus usa as ervas, as chás. Tudo isso Deus deu para nós termos uma vida saudável. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, irmãos, por que não orar e pedir a Deus a cura? Você não quer que Deus pode te curar? A gente não exercita mais a fé. Sabe? Qualquer coisa, precisa de um dinheiro, vai lá no banco, pega. Tem um limite no cartão, né? Tem um crédito, né? Nem ora, Senhor, me abençoa, Deus me dá sabedoria, me dá graça, que eu possa prosperar, que eu consiga pagar minhas coisas. A gente já vai lá e já pega um crédito para pagar em 3 anos. Há 3 anos que eu vou pagando aquilo. Tem algum problema, antes de orar a Deus, corre para todo mundo pedindo ajuda, pedindo conselho, e não ora a Deus? Cadê a fé? Terceiriza a fé como se a fé fosse a fé do pastor. Então eu vou num culto só o pastor orar e o milagre vai acontecer, e não precisa mudar meu caráter, não precisa mudar nada na minha vida. Não é assim. É a tua fé. Pastor, até quando que eu devo orar? Até quando você sentir Deus responder a sua oração. Amém, queridos? Pedir, buscar e bater. São 3 níveis de oração. Às vezes você pede, Deus já responde logo. Às vezes, sabe, são coisas que não é o tempo, mas Deus não, você tem que buscar, tem que adorar e jejuar, assim que bater a porta do céu. É aquela insistência, aquela oração que é um parto da alma, que Deus precisa, Deus não quer ver, Deus não aguenta mais. São situações de intensidade, níveis de oração que você vai buscando. E você ora até sentir que Deus respondeu. Quando Deus responder, Ele vai te dar paz no coração. Você entender a resposta de Deus, aí você começa a louvar o Senhor. Aí você começa a agradecer, porque daqui a pouco a bênção vai se materializar. Aquilo que você vai ver. Mas é pela fé. Experimente servir a Deus. A fé é para ser usada. Exercite a sua fé hoje. Hoje é dia de você estender a sua mão espiritual, ainda que a sua fé seja pequena demais para crer que Deus pode fazer grandes coisas. Imagine por um momento assim, feche seus olhos para tentar imaginar isso melhor. Se você pudesse pedir algo muito grande da parte de Deus, algo que você quer muito, e se por alguns segundos você conseguisse crer que Deus concederia a sua oração, o que você pediria para Deus? Pode voltar. Isso é fé. Colocar-se diante do Senhor. Não há impossíveis para Deus, queridos.
Pode ser que você pensou em alguém que não quer nem saber de Deus e você quer a salvação dele. Deus tem poder para converter, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Talvez seja uma doença que o dia diz é crônica, não tem cura, se não existe. Deus pode reverter. Talvez seja um caráter ruim que diga, esse não tem mais chance, esse é um desgraçado mesmo. Deus pode transformar o caráter, sim. Qualquer coisa não é impossível para Deus quando a gente tem fé. É nós que colocamos os impossíveis, é nós que queremos limitar a Deus com a nossa fé. Deus é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. Aonde está isso, filhos? Aonde está isso? Está na Bíblia, pastor. Queria saber isso, mas está na Bíblia. Deus é poderoso. Você sabe, irmão? Alguém sabe? Romanos, né? Está entre Gênesis e Apocalipse, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e... O que você pede? O que você pensou aí? É grande, né? Ele pensa que infinitamente mais Ele é poderoso para fazer. Irmãos, Jesus falou, se vocês sendo maus, pode me a maldade humana, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Uau! Uau! Fé para ser aplicada ao nosso dia a dia, para isso que existe isso. Fé para o nosso andar, fé para o nosso caminhar, fé para o nosso relacionamento conjugal, fé para o nosso relacionamento com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos, com o nosso patrão, com nossos funcionários, com nossos inimigos. Não que a gente escolha, depender de gosto e de paz com todos, mas às vezes tem pessoas que não gostam da gente. E por causa da fé, bem-aventurado vocês são como perseguirem e odiarem, e tentarem tanto mal contra vós, alegrem-se, porque grande será o galardão de vocês no céu. Mas até isso Jesus nos ensina. Vamos ficar em pé? É? Efésios 3:20, tem um crente aqui, ó. Tem coisa pela palavra, Efésios 3:20. Todo mundo conhece, mas sabe o endereço, né? Queridos, é pela fé que recebemos a salvação, é pela fé que nós alcançamos, assim como a mão, as promessas de Deus, é pela fé que realizamos grandes feitos e vivemos com contentamento, vivemos alegres. Quero encerrar essa pregação dizendo que Jesus sempre nos encontra nos momentos difíceis da nossa vida. Sabe, quando Jesus vai para a sinagoga, ele viu aquele homem. E esse momento que você está vivendo agora, o Senhor conhece. Ele te encontra nesse momento. Eu estava imaginando essa cena aqui de Jesus estar encontrando esse homem. E eu olhei, tem mais 2 evangelhos que contam essa história. São os 4 evangelhos do Novo Testamento. 3 deles contam essa história. Em Lucas capítulo 6, versículo 8, tem essa mesma história contada, e às vezes tem um detalhe a mais no outro, né? E lá diz que Jesus falou, levante-se e venha para o meio, e ele se levantou e foi. E a mão dele foi restaurada. Aleluia. No momento eu fiquei imaginando a luta que esse homem, porque você está escondido, a tua mão é algo vergonhoso. Era tido como um amaldiçoado de Deus. Essa é a força da expressão dessa palavra mesmo. Ele era tido como alguém amaldiçoado por Deus. Então ele estava ali no cantinho dele, mas Jesus o viu e disse: Jesus, estende a tua mão e vem para o meio. E ele saiu do lugar dele e vir para o meio. Isso é difícil? Você consegue imaginar isso? Ele queria ficar no anonimato, mas quando ele ouviu Jesus, quando os olhos dele encontraram Jesus, quando ele entendeu que Jesus o amava, que Jesus se importava por ele,
ele tinha uma mão atrofiada, mas não uma fé atrofiada. Ele era temente a Deus. E naquele mesmo instante, mesmo com o risco, será que Jesus vai me envergonhar? Será que Jesus quer me expor ao ridículo? Já tenho a minha vida falada? Mas mesmo assim ele foi, ele estendeu a mão. E porque ele fez isso, você sabe o que aconteceu? Naquele mesmo instante, aquela mão, que era atrofiada, voltou a ter vida, o sangue voltou a correr, os tendões começaram a funcionar, as articulações que talvez estavam calcificadas já se abriram. Aquilo obedeceu. Quando eu comecei a orar para essa palavra, eu fiquei imaginando isso acontecendo mais no mundo espiritual, como assim como eu apliquei a metáfora da mão, como a fé. Eu imaginei a gente literalmente estendendo a mão ao Senhor, dizendo: Senhor, me cura. E se esse é o apelo de Deus essa noite, e eu creio que é, nós não estamos aqui para estudar história antiga. Se esse é o apelo do Espírito Santo para nós, estenda a sua mão, vem para o meio, estenda a sua mão, que haja cura da sua fé atrofiada, que haja cura se há algo atrofiado, alguma área da sua vida está atrofiada. Naquele homem era bom, mas talvez seja o seu coração está seco, não crê mais nas promessas de Deus. Talvez os seus ouvidos estão secos de maneira que você não escuta mais Deus falar contigo. Talvez você esteja sem sentir a presença de Deus há muito tempo. Talvez uma área específica na sua vida, relacionamento conjugal, esteja paralisada, atrofiada. Talvez financeiramente você pense: entra ano, sai ano, eu sempre do mesmo jeito, eu vejo os outros prosperando, os outros sejam abençoados, mas eu não saio dessa condição. Eu quero convidar a gente a ter algo prático hoje, assim como eu estou aqui no meio. Quem quer fazer isso, estender a mão do Senhor e vir aqui no meio, vem, nós vamos orar. Vem aqui agora. Vamos estender a mão do Senhor. Não é a minha mão, é a mão do Senhor. Nós vamos clamar a Ele, que Ele esteja a sua mão, que Ele intervenha onde a gente não consegue mudar. Queremos uma fé viva, queremos ser uma igreja viva com uma fé viva, amém, Deus? Não queremos nada que Deus não queira para nós, nós queremos aquilo que Ele tem para nós. Se você está num buraco, como aquele cordeiro, como aquela ovelha que está, o Senhor Jesus vai te tirar agora. Enquanto você estende a tua mão, Ele está estendendo a dele. Amém. E Ele vai te resgatar. Não importa a nação que você esteja, não importa se é enfermidade, não importa o que te jogou, se alguém cometeu uma injustiça contra você, e você de hoje não acorda, se você está em depressão, seja o que for, queridos, não há impossíveis para Deus. Isso não é chavão, isso é Bíblia. Estenda a sua mão no Senhor, estenda para cima. Pela fé, sinta o Senhor te tocando a ponta dos teus dedos. Vem Espírito Santo de Deus, vem Jesus. Vem Jesus nessa noite, Senhor. Assim como tu curaste aquele homem, assim como aquele homem naquele dia estendeu as mãos ao Senhor e foi ao meio daquela sinagoga, e o Senhor o recebeu. Assim nós cremos e declaramos, Deus, que ninguém está distante do Senhor, que o Senhor não possa tocar, que o teu amor não possa alcançar. E é essa nossa oração nessa noite. Nós estamos aqui em obediência à tua palavra, crendo no teu chamado, que o Senhor tem nos chamado a estender as mãos para ti e de buscar em ti tudo o que nós precisamos, Senhor. Sim, Senhor, todas as nossas necessidades se resumem em ti. Nós precisamos de ti. Nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Deus, não há como ter uma vida
boas, sem o Senhor conosco, sem o Senhor no nosso coração, sem o Senhor nos protegendo, sem o Senhor nos guardando, sem o Senhor nos livrando do mal. Deus, nós queremos andar contigo, nós estendemos a nossa mão a Ti como quem estende a nossa fé, declarando: nós cremos em Ti, Senhor, nós queremos que Tu és o nosso pastor, e que nós andando contigo, nada nos faltará, Senhor. Nessa noite nós oramos, estendendo, pedindo que o Senhor nos toque, Pai, e aquilo que está paralisado na nossa vida, ganhe vida, Senhor. Haja um milagre na vida de cada um que está clamando aqui, Deus. Onde há algo paralisado, onde há algo atrofiado, seja qual área for, Deus, toca agora e vai curando pelo Teu Espírito Santo. Entra, Deus, nas áreas mais difíceis, onde ninguém conhece, onde ninguém sabe, onde está doendo, Deus, onde há vergonha, onde há culpa, onde há medo, onde se instalam tantas mentiras. Desfaz agora, Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Vem tocar, Senhor, vem avivar a fé, vem acender a chama da fé em cada coração, para que creia hoje mais do que ontem, e amanhã creia mais do que hoje, e comece a viver algo novo da parte do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, por um avivamento espiritual no nosso coração. Não estamos falando, Deus, em avivamentos humanos ou teatro, mas algo genuíno, algo verdadeiro, algo do Teu Espírito Santo, um fogo santo em cada coração, para que cada um, Deus, possa viver uma vida de humildade, uma vida de piedade, uma vida de consagração, uma vida de fé, uma vida que honra, que glorifica o Teu nome, Deus. Deus, toca cada um com o Teu Espírito Santo agora, abrindo os ouvidos que estão fechados, para que possam ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, abrindo os lábios que estão fechados, para que passem a orar, a conversar contigo, Senhor, que passem a declarar a Tua palavra, Senhor. Toca, Deus, toca o entendimento daqueles que não conseguem entender a Tua palavra, aqueles que já leram, mas não têm entendimento, Deus. Em nome de Jesus, cura a mente, Deus, as doenças da mente também cura, Senhor, todas as síndromes, todos os problemas, as doenças, enfermidades, depressões, doenças físicas, Deus. Em nome de Jesus, medos, Pai, cura. Nós pedimos em nome de Jesus que nesse toque agora, Deus, venha a Tua cura, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, Espírito Santo, vai tocando cada vida, cada coração, que ninguém venha sair daqui, Deus, incrédulo, que ninguém saia daqui, Deus, criticando estruturas e coisas da igreja, mas que todos saiam daqui cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da fé, cheio do Teu amor, cheio de desejo de viver uma vida de santidade, uma vida que honra ao Senhor, cheio de vontade de que outras pessoas conheçam e adorem ao Senhor. Deus, se tem alguém aqui com a vida paralisada financeiramente, entra com providência, Deus. Tu és Yahvé Jireh, aquele que provê as nossas necessidades. Nós estamos aqui dentro que nós queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nós não amamos as riquezas, nós não amamos mamon, nós amamos ao Senhor. Nós buscamos o Teu reino em primeiro lugar, Senhor. E é por isso que nós queremos pedir, Deus, que não venha faltar a bênção do Senhor na mesa dos Teus filhos, que não falte o alimento na mesa, que não falte, Deus, a roupa para vestir, que não falte as condições para pagar o aluguel, a energia, a água, as contas do dia a dia, Deus, as despesas com os filhos, com os bens, com o carro. Abençoa, Deus, para que cada necessidade seja suprida, Deus, que o Senhor possa estar entrando com providência, Pai. Aquele que está desempregado, Pai, que ganhe um emprego da parte do Senhor, que uma porta se abra, Deus, que um salário melhor consiga uma promoção da parte do Senhor, Deus, um cargo melhor, uma condição financeira melhor, uma condição estável. Abençoa, Pai, os funcionários, abençoa os empresários, Deus, abençoa os autônomos, Deus, abençoa os Teus filhos para que eles possam prosperar, Deus, e eles prosperando possam dar a glória a Ti, e possam investir mais no Teu reino, e a gente possa avançar ainda mais, Senhor. Abençoa, Deus, para que cada um seja generoso na obra do Senhor. Abençoa, Pai, para aqueles, Pai, que estão com as mãos atrofiadas, que não fazem nada na igreja, Deus. Toca agora, Senhor. Deus, eu conversei com uma irmã esses dias, ela estava em 6 ministérios. 6 ministérios da saída aqui na igreja, Deus, enquanto tem pessoas que não servem nada. Senhor, muda isso, Pai. Onde ela vem com a mão atrofiada, cura, Senhor. Cura a perna atrofiada, cura a vontade, Deus. Que nós sejamos uma igreja que ama e ama servir ao Senhor. Só o Senhor servirás, só o Senhor adorarás. A serviço ao Senhor e adoração a Ele. Deus, que essa igreja seja uma igreja que ama a Tua palavra, que ama o Senhor, mas que ama servir ao Senhor também, servindo os irmãos, que lava os pés uns dos outros
Deus, cura, Deus, para que haja mais servos, quero sempre dando, haja servos, ministros do Senhor, em nome de Jesus. Deus, onde há dons atrofiados, nós sabemos que o Espírito Santo é quem distribui dons, segundo Ele bem quer. Deus, há dons aqui que sejam adormecidos, pessoas com capacidades, dadas pelo Senhor, habilidades até naturais, mas nunca consagradas. Deus, nessa noite, Deus, libera isso, Senhor. Aviva os dons. E possamos ser uma igreja que flui nos dons de Sião, Deus. Uma igreja viva, uma igreja forte, uma igreja saudável, forte, que depende do Senhor. Fraca em si mesmo, mas forte no Senhor. O Senhor é quem abre e fecha as portas. Abençoa, Deus, essa igreja de fertilidade, Pai, onde há infertilidade, onde há esterilidade, Deus, onde está ressecada essa área, o Senhor esteja dando vitalidade, vida verdadeira, vida abundante, Deus. Derrama aqui, Senhor, derrama aqui, Senhor, em nome de Jesus. Um rebanho saudável, onde não há mais doença física, nem doença emocional, nem doença espiritual, mas haja a cura do Senhor. Deus, aonde o inimigo tem tocado, ele não vai mais tocar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aquele que está fraco vai ser fortalecido agora em nome de Jesus. Aquele que não vence o pecado e as tentações vai vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós damos toda a honra ao teu nome, Deus. Glória ao teu nome, Deus. Nós somos essa ovelha que caiu no buraco, o Senhor nos resgatou. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Diga assim, não é impossível para Deus. Não é impossível. Assim, eu creio, Jesus. Eu creio. E nessa hora eu estendo a minha mão. Pensando bem alta. E eu abro a minha mão para receber tudo que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, eu quero declarar diante da igreja, diante dos anjos, diante do Senhor, que eu não quero nada que o Senhor não quer para mim. Mas eu também quero declarar